Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, o seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos fazer a previsão aqui do jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo Futebol Clube. Jogo que vai ocorrer nesta quarta-feira, dia 18 de março de 2026, tudo bem? Primeiramente, nós vamos fazer a previsão aqui de contexto de jogo, tá bom? Como é que vai ser esse jogo, né? O contexto geral e também numerações importantes, tanto para o Atlético Mineiro quanto para o São Paulo. E aqui vamos fazer com baralho cigano a previsão a respeito do jogo em si, tudo bem? Primeiramente, vamos lá então? Oráculo, por favor. Jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo nesta quarta-feira, dia 18 de março de 2026, Campeonato Brasileiro Série A. Oráculo, por favor. Contexto de jogo e numerações importantes, respectivamente, para o Atlético e para o São Paulo, por favor, assim seja. Amém. Gente, como é que vai ser esse jogo, hein? Olha, me abriu com 2 de copas, com o arcano maior de número 11, a justiça. Eu vejo um jogo de muita força mental, força física, força mental. Os dois times nessa vibe, nesse estilo de jogo. E o 7 de paus. Aí eu vejo briga, discussão, algum time meio perdido, tá? Então, assim, minha gente, é um jogo meio truncado, falo a verdade para vocês aqui. É um jogo meio truncado. Não tende aqui a ser um jogo de muitos gols, não, tá? Não vejo aqui muitos gols, não, neste jogo. Se houver, no máximo dois gols aí, não estou vendo uma energia para muitos gols, não. Estou vendo uma energia de um pouco de, como eu falo, um pouco de briga, um pouco de discussão. Os times tendo aí de ter um psicológico bom também, acima de tudo. Pelo menos um dos dois, né? Vamos ver a numeração do Atlético Mineiro. Me veio com a Rainha de Copas, que tem valor 13. Me veio com 2 de ouros. E me veio com o arcano mal de número 14, a Temperança. 29, tá, minha gente? 29 é a numeração do Atlético Mineiro. 29 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se houver algum jogador do Atlético que vista 29, e também 11 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se houver algum jogador do Atlético que vista 11. Já o São Paulo me vê aqui com o arcano maior de número 4, o Imperador, com a Sacerdotisa, arcano maior de número 2, e com o Diabo, arcano maior de número 15. Interessantíssimo, né? Porque para o São Paulo, minha gente, só saíram arcanos maiores do tarô. Difícil isso, mas foi bom, foi bom. Olha, a numeração total do São Paulo aqui, desculpa, gente. Numeração total do São Paulo aqui é 21, tá? É 21. 21 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se houver algum jogador do São Paulo que vista 21 e também 3. 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se porventura também houver algum jogador do tricolor paulista que vista a camisa de número 3, ok? Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve. Vamos lá, minha gente, a previsão do jogo em si com baralho cigano? Oráculo, por favor, jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, neste dia 18 de março de 2026, Campeonato Brasileiro, Série A. Vitória do Atlético Mineiro, oráculo. Empate, vitória do São Paulo, respectivamente, por favor. Atlético Mineiro me abriu com a aliança, carta 25, com a carta da estrela, carta 16, com a carta do navio, carta 3. Me demonstra o Atlético Mineiro aqui numa orientação boa. Vejo um time mais unido, mais fechado em si. Jogadores estrangeiros aí do Atlético
tendo uma participação boa, vejo um time que vai ter uma cadência de jogo melhor, tá bom? Agora, vamos comparar aqui as cartas, porque eu não estou vendo cartas de poder de vitória aqui para o Atlético, não, mas vamos comparar, né? Empate, me veio a foice, carta 10. Me veio a torre, carta de número 19. Me veio os ratos, carta de número 23. Não, gente, não estou vendo força de empate aqui, não. Força de empate aqui não vejo, não, de jeito nenhum. O São Paulo me abriu com a lua, carta de número 32. Isso aqui é muito bom, hein? Quando os jogadores de destaque, os jogadores assim, mais famosos, fazem diferença. 28, carta do homem. É o próprio time aqui do São Paulo. Time do São Paulo indo bem. Time do São Paulo aqui, ó, fazendo um bom papel, principalmente os jogadores mais famosos. Carta da montanha. E finalizou, minha gente, carta 21, tá? Com dificuldades aqui para o São Paulo, pelo menos no final. Gente, eu vou puxar aqui mais uma carta para me esclarecer, porque tá um pouco neutro esse jogo. Oráculo, por favor, me dê uma resposta clara, direta, objetiva e definitiva sobre o resultado do jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. Neste dia 18 de março. Atlético Mineiro, Oráculo. Carta do buquê. Carta 9. Muito bom. Empate, cão. São Paulo, caixão. Tem alguma dificuldade para o São Paulo aí, minha gente. No final, vejo o São Paulo não conseguindo desempenhar um bom papel aí. Os jogadores famosos, mais conhecidos do São Paulo, não desempenhando um bom papel no final. E aqui tem um cara. Saiu a montanha, já que é uma carta de obstáculo, né, no final para o São Paulo. E depois tem um caixão. O Atlético não. O Atlético me veio com o navio, né, que é uma carta boa, que é uma carta de movimentação, um pouco lenta, mas boa. E prosseguindo, né, indo em frente com a carta 9, carta do buquê. O que me mostra o quê? Me mostra um bom jogo e felicidade no final. Então, minha previsão para Atlético Mineiro e São Paulo, neste dia 18 de março de 2026, Campeonato Brasileiro Série A, é de uma vitória do Clube Atlético Mineiro. Tudo bem? Atlético Mineiro e São Paulo, vitória do Atlético Mineiro. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.